Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Como sempre, espero que todos estejam muito bem. O que não pega muito bem é esse negócio de não compre ações baratas, né, Badu? Que negócio é esse aí? Mudou de lado, a estratégia agora é outra, preço não importa mais. Só falta você falar que o bom mesmo é investir na renda fixa e ficar tranquilinho lá, quietinho, sem correr risco. Na verdade, não. Calma aí, eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer com não compre ações baratas. Então vamos mudar aqui. Na verdade, não compre ações baratas antes de ver esse vídeo. Não compre nenhuma ação, na verdade, antes de ver esse vídeo. Aqui o que você pode fazer antes de ver esse vídeo é deixar o like nele. Olha que legal, né? Se você já é de casa, já acompanha o canal aqui há muito tempo, você já tá ligado que o conteúdo é brabo. Senta o dedo no like. Agora, se você ainda não conhece o canal, tá aqui pela primeira vez, vamos com calma. Quem que é esse maluco aí, né? Mal eu conheço, nunca vi na vida, já tá pedindo meu like. Calma, não precisa não. Agora, em algum momento do vídeo aqui, você fica até o final, que até o final desse vídeo eu vou tentar arrancar esse like de você, né, de forma justa. Mas o que eu tô querendo dizer aqui com não compre ações baratas, pessoal? Eu acabei de ver aqui uma matéria, né, sobre as 10 ações mais baratas da Bolsa de Valores, de acordo com algum indicador. De acordo com um indicador, eu já vou falar para vocês aqui que indicador que é esse e quais ações são essas, mas eu não acho interessante você escolher ações apenas com base em indicadores de valuation, né? Ah, vou comprar ações baratas, entre aspas. Na verdade, você pode perder muito dinheiro na Bolsa de Valores se você escolher ações somente com base em indicadores de valuation. Sempre que você vê alguma chamada, alguma matéria assim, né, ações mais baratas, as ações baratas para esse mês, as ações mais baratas da Bolsa, as ações mais baratas de todos os tempos, isso vai ter relação com algum indicador de valuation, preço-lucro, P sobre VP. E por que não é interessante você escolher ações com base nisso? Eu mesmo sempre, de vez em quando, faço vídeos nessa pegada aqui, mas eu sempre procuro explicar, ponderar exatamente o que tem por trás daquelas empresas e não somente mostrar o múltiplo e falar, olha, essa aqui é a ação mais barata, isso aqui, até porque eu não faço recomendação. Quando se fala de ações baratas, quando se fala, na verdade, de investimentos, né, eu digo que investir, na verdade, é um oceano. A jornada do investidor é um oceano. E o que é um oceano? É organização e orçamento, O de organização e orçamento, C de clareza, E de estratégia e escolha, A de alocação, N de não parar e O de otimização constante no final. É esse oceano que você vai ter que enfrentar para ter sucesso nos investimentos. E quando a gente fala de ações baratas, você está basicamente aqui na estratégia escolha e na alocação. Se você ficar procurando somente ações baratas com base em indicadores de valuation, em múltiplos de preço, as ações que caíram demais, você pode errar na estratégia, na escolha e na sua alocação, porque nem sempre as ações que estão baratas, entre aspas, vão caber na sua carteira e vão ser realmente as melhores escolhas de investimentos que você tem. No caso específico dessa matéria que eu olhei aqui, o indicador que eles estavam levando em consideração para mostrar quais são as ações mais baratas era um indicador de preço-lucro, que relaciona o preço da ação com o lucro por ação nos últimos 12 meses. Então é isso que esse indicador está mostrando para a gente. Só que alguns fatores eles podem distorcer esse indicador. Alguns fatores podem distorcer o lucro da empresa e, consequentemente, distorcer o indicador. Então você pode ter fatores aqui como rentabilidade, resultado não recorrente, expectativas de crescimento, os riscos, o grau de endividamento da empresa também, o cenário de curto prazo e etc. Né? Sempre que a gente está falando o que pode interferir em qualquer coisa, é sempre bom você pôr um etc. no final. Que merda, hein? Pô, não sabia. Ah, tô cansado, velho. Nessa matéria que eu estava falando para vocês, as 10 ações mais baratas seriam Marfrig, Petrobras, Bradespar, Uzi Minas, Petrobras novamente, JBS, Pão de Açúcar, Metalúrgica Gerdau, Vale e Gerdau. O que a gente vê aqui? Com exceção do Pão de Açúcar, é tudo commodity. Então você vai colocar todas essas empresas aqui na sua carteira, comprar todas essas ações aqui só porque está barato, você vai ficar com uma carteira diversificada de forma muito burra. Você vai estar investindo praticamente só em empresas de commodities. E a gente sabe que essas empresas tiveram resultados muito bons no período mais recente, a maioria delas por conta da alta que a gente teve no preço das commodities. Outros fatores também impactaram, como a alta do dólar, por exemplo, a receita dessas empresas é muito dolarizada. Então, esses resultados, eles não são, de certa forma, recorrentes. Você não vai esperar que essas empresas mantenham essa rentabilidade, essa lucratividade, esses resultados nos próximos anos de forma consistente e crescente ao longo dos próximos anos. Commodity é muito cíclico.
Então, quando o investidor, principalmente o iniciante, olha isso daqui, essas empresas estão negociando a 1,2 vezes o lucro, 2 vezes o lucro, no máximo aqui 3 vezes, 4 vezes o lucro, o que é realmente um P sobre L muito baixo. Se você sai acrescentando todas essas ações aqui na sua carteira, loucamente, você vai estar montando uma carteira muito ruim. Além disso, não é somente um indicador de valuation, um múltiplo de preço que vai te falar se uma ação está barata ou não. Você quer ver como que você sabe para saber se uma ação está barata ou não? Você vai ver que o fluxo de caixa futuro, você vai estimar o fluxo de caixa futuro dessa empresa, trazer a valor presente, você vai saber o que você pode esperar disso daí e se com base nesse preço essa ação está barata ou não. É claro que você estimar a geração de caixa futura de uma empresa não é algo simples, isso é mais difícil, complica mais a depender da empresa, do setor, essa imprevisibilidade maior, ela varia, mas basicamente você vai ter que olhar fatores como o risco e a previsibilidade dessa empresa, o custo de oportunidade também, que tem relação ali com outras opções de investimento interessantes que você pode, às vezes, encontrar com o mesmo potencial de retorno em um preço menor, e o perfil, que tem a ver com a estratégia, a escolha, a sua alocação, os fundamentos também, os aspectos qualitativos da empresa, e não é simplesmente você olhar ali para um múltiplo de preço e sair comprando. Então, por exemplo, qual que é o jogador que às vezes vai ser mais decisivo na Copa do Mundo, o Messi ou o Vinícius Júnior? Às vezes você pode olhar assim, pô, o Messi é um jogador muito maior, o Cristiano Ronaldo é um jogador muito maior. Beleza, mas qual que é o jogador mais caro? Se você for olhar, A última negociação que a gente teve mais cara foi o Neymar. Mas hoje ali os especialistas apontam que o Vinícius Júnior é o jogador mais valioso, muito provavelmente. Por quê? Porque ele tem mais carreira pela frente. Os caras estão mais no final de carreira ali, Messi, Cristiano Ronaldo, são excelentes jogadores, podem trazer resultados muito bons ainda esse ano, no próximo, mas o Vinícius Júnior ele tem um horizonte aí muito maior, ele vai gerar muito mais retorno para o clube que ele estiver defendendo nos próximos anos, por isso ele vale mais. A mesma coisa acontece com as ações. E não é que eu estou falando aqui que essas empresas são ruins, que essas ações não são bons investimentos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que você não pode olhar só isso daqui. É tanto que nas crises, a gente fala, nas crises as ações elas voltam para a mão dos verdadeiros donos. Quando você vê que uma empresa está recomprando ações, talvez isso pode ser um indicativo que as ações estão baratas, independente dos múltiplos, porque ninguém melhor do que a própria empresa para entender do seu negócio, para saber se as suas ações ali estão realmente baratas, se vale a pena essa recompra, que é uma das formas da empresa remunerar o acionista, além do pagamento de dividendos, JCP, é fazendo a recompra. Só que isso só remunera bem o acionista mesmo se a empresa estiver comprando por um preço interessante. Se não, não vale a pena, isso não gera valor para o acionista, a empresa está recomprando essas ações. Voltando lá naquela jornada oceano que eu falei para vocês ali do passo a passo do investidor no longo prazo, você tem organização e orçamento, depois clareza, estratégia, alocação, não parar e otimização constante. Você sabe que você está no caminho certo nos investimentos, você sabe que você está ali no caminho certo para conseguir alcançar os seus objetivos quando as coisas não mudam muito mais com tanta facilidade, quando você não tem mais tanta novidade ali para você fazer nos seus aportes mensais, quando você vai ter que continuar comprando as mesmas ações, os mesmos fundos imobiliários, simplesmente pegando aquilo ali e alocando nos ativos, nas classes de ativos que você já estruturou na sua carteira, que você já organizou, você já definiu a sua alocação, a sua estratégia. E ali você não vai conseguir ficar acrescentando empresas o tempo todo. As ações mais baratas nesse momento, daqui a 2, 3 meses, vão mudar. Você vai ter outras ações mais baratas. Daqui a um ano vão ser outras empresas. Daqui a 2 anos, dependendo da crise que a gente tenha, ou de um bom momento na economia, isso muda muito. Então, se toda hora você vai ficar atrás dessas ações, você vai acabar cometendo muitos erros. Você vai acrescentar na sua carteira ali ações e empresas que você não conhece muita coisa. E quando a volatilidade pesa, nesses momentos, o investidor que cometeu esse tipo de erro, ele tende a perder muito dinheiro, vendendo prejuízo, se desesperar. Então, quando a sua carteira chegar num ponto ali que ela atingiu a maturidade, você só vai seguir aquele plano ali e continuar fazendo seus aportes. Nesse momento, você não vai continuar acrescentando qualquer coisa, entendeu? É por isso que você não deve comprar ações só porque está barato. E como é que você sabe o número ideal de ações que você tem que ter na sua carteira? Não tem uma fórmula para isso, mas o que eu costumo dizer, principalmente para quem é aluno? Quando você entende o suficiente de cada uma das ações, de cada uma das empresas ali, para você saber que no momento que essas ações estão caindo, ou que a sua alocação ali em ações ela diminuiu por conta de uma queda do mercado, que você precisa comprar mais, você sente confiança, você sente tranquilidade para executar a sua estratégia, para fazer o que a sua estratégia está mandando,
A sua carteira ela tá com um número de ativos bacana. Agora, quando você tem mais ações do que você deveria, ou quando você tem ações que às vezes você não deveria ter, porque você não entende muito da empresa, aí você tem insegurança, você tem dúvida, medo. É o famoso, o que fazer com as ações de tal empresa? Você tem uma empresa na sua carteira, cai um pouquinho ali, você vai lá, o que fazer com as ações dessa empresa? Se você já tem ela na sua carteira, em tese você já deveria saber o que fazer. Você já deveria saber o que está acontecendo. Você já deveria saber que às vezes é ruído, é boato, que você não tem que se preocupar muito com aquilo e às vezes o melhor a fazer é simplesmente não fazer nada. Fora isso, o que mais você tem que analisar além do preço para você escolher bons ativos, Você tem que analisar a rentabilidade da empresa. Porque se você não olha a rentabilidade, você vai achar, por exemplo, que Banco do Brasil está muito mais barato do que BB Seguridade. Porque você olha lá o PVP de BB Seguridade é muito maior do que o do Banco do Brasil. Então, por causa disso, o Banco do Brasil é muito mais barato. Mas quando você olha o ROI, o Return on Equity, de BB Seguridade, é muito maior, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que representa o capital do sócio. Quando você compra um pedacinho, uma ação, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido. Então, você tem que olhar a rentabilidade, o endividamento da empresa. Por quê? Porque o endividamento ele pode impactar o lucro líquido. Às vezes uma empresa ela se endivida, se alavanca de forma saudável, isso pode afetar o lucro líquido, impacta o lucro líquido da empresa, mas, consequentemente, ela consegue uma rentabilidade maior, ela consegue gerar mais retorno para o acionista. Se você ficar só no preço sobre lucro, você vai fazer uma análise muito ruim. Se você vai um passo mais à frente aqui e olha a rentabilidade também, você já melhora mais a sua análise. E você tem que olhar muito mais coisas. Você tem que olhar a previsibilidade ou a imprevisibilidade dos resultados, o potencial de crescimento, as margens, principalmente como que essa empresa ganha dinheiro. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que olhar. Se você não entende como que uma empresa ganha dinheiro, você nunca deve investir nela. Porque quando a situação ali começar a ficar mais volátil, a coisa começar a oscilar, você não vai saber o que fazer com essa empresa. Por isso que fundo imobiliário é menos volátil. A maioria dos brasileiros, a maioria dos investidores, ou está pagando aluguel, ou aluga algum imóvel que já possui, ou na melhor das hipóteses você tem um imóvel ali quitado, mas você entende que você pagou naquele imóvel, por que ele vale o que ele vale, que ele não precisa desvalorizar de um dia para o outro, Se alguém te oferecer muito menos do que você pagou, você não vai vender. Então os fundos imobiliários são mais fáceis de você entender. Então você vai investir, por exemplo, no Twitter. Você sabe como que o Twitter ganha dinheiro? Como que o Twitter vai conseguir gerar retorno nos próximos anos? Talvez o Elon Musk saiba como que o Twitter vai gerar retorno para ele nos próximos anos, por isso que ele comprou. Mas se você não sabe, eu não sei, eu assumo que eu não sei, nunca analisei o Twitter a fundo, eu não vou investir numa empresa dessa só porque o Elon Musk comprou. E outra coisa legal de você ver também é entender o momento da empresa. Você entender o que está acontecendo ali, qual que é o histórico da empresa, qual que é o momento atual do ciclo de vida dela, para você saber o que você pode esperar, quais são as expectativas que você pode ter para o futuro dessa empresa. A gente não pode prever o futuro, mas a gente pode ter expectativas. Então, não é que você não deva comprar ações baratas, entre aspas, não compre ações baratas. É que no mercado de ações, meus queridos amigos, o barato ele é relativo. Caro e barato é muito relativo. E aí, enquanto o investidor não entende isso, muitas vezes ele pode tomar decisões de investimento de forma errada, apenas com base em indicadores de valuation, em múltiplos. E não quer dizer, às vezes, independente do resultado, às vezes é um puta resultado muito positivo, isso não quer dizer que você tomou uma decisão certa. Às vezes você vai ter um retorno muito bom por conta de uma decisão errada. Não importa o resultado lá na frente. Se você investiu sem fundamentação, se você escolheu de forma errada, com base nos critérios errados, você tomou uma decisão errada. E muitas vezes, na maioria das vezes, se você faz isso de forma recorrente, o seu resultado na média vai ser ruim. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí sim, deixa o like, se inscreve aqui no canal que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, papai!